Provavelmente, se você é uma pessoa ansiosa, você já falou Ted, você tá me atrapalhando, cara. Provavelmente, se você é uma pessoa ansiosa, você já deve ter falado em algum momento da sua vida que meditação não é para você. Mas talvez a forma como você aprendeu o que é meditação não é a melhor forma para você que é uma pessoa ansiosa. Então, nesse vídeo eu quero te trazer um pouquinho do porquê eu trouxe a meditação para minha vida, sendo uma pessoa extremamente ansiosa, talvez não em um grau máximo, porque é que na verdade eu já melhorei tanto isso em mim, que hoje eu já nem me vejo mais como uma pessoa ansiosa, que eu esqueci da pessoa ansiosa da forma como eu era. Isso é algo muito bom, mas enfim, vou trazer aqui o meu ponto de vista e o porquê que eu trouxe a meditação para minha vida e de que forma é a melhor forma para você meditar. E já quebrando um tabu muito grande, né? Meditação não é você sentar de pernas cruzadas, mãozinhas em cima do seu joelho e você respirar fundo e você inspira e expira. Sim, isso é meditação, mas essa não é a única forma de meditar. E você precisa silenciar os seus pensamentos. E aí, na hora que chegou na parte do silenciar os pensamentos, a pessoa ansiosa já manda a pessoa lá pra PQP, nesse nível. E então, eu quero trazer aqui o que é de fato a meditação e qual é o propósito da meditação na vida, né? Eu, por exemplo, quando comecei o meu processo de desenvolvimento mediúnico, eu precisei iniciar essa jornada de meditação e ela foi muito importante porque, como eu sentia as influências externas na minha mente, nos meus pensamentos, eu confundia muito o que era meu do que era externo. Eu ainda não tinha esse autocontrole, inclusive o primeiro vídeo é falando sobre como ter esse controle na mediunidade. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que você vá lá assistir o primeiro vídeo depois desse. E aí, nesse processo, eu precisava também incluir a meditação como uma forma de entender aquilo que era meu e aquilo que era uma influência externa. Mas para mim era muito difícil, porque além de ter os meus próprios pensamentos na minha cabeça circulando numa velocidade da luz, basicamente, eu ainda tinha as influências externas circulando pelos meus pensamentos. Então, assim, era dobrado o negócio, né, basicamente. Então eu precisei de uma ferramenta para lidar melhor com isso, e essa ferramenta foi a meditação. E na época, como eu disse lá no primeiro vídeo, né, na época que eu estava começando o meu processo de desenvolvimento, foi a época em que eu mais devorei livros na minha vida, tipo, eu li muita coisa. E teve um livro em específico, não vou me lembrar do nome, prometo que se eu lembrar, eu trago aqui em um outro vídeo de alguma forma, coloco na descrição, mas eu realmente não lembro o nome porque faz muitos anos. E eu simplesmente estava devorando os conhecimentos na época. Tipo, há 15 anos atrás eu não imaginei que eu fosse precisar do nome desse livro nesse momento. Mas basicamente, esse livro ele explicava um pouquinho, do que é a verdadeira meditação e do propósito dela, né, e desse processo de silenciar os nossos pensamentos. E temos aqui uma companhia ilustre novamente. Olha gente, ele deitou, que dá uma viradinha aqui ó. Ele deitou sim, ele deitou, ele vai fazer companhia pra gente nesse vídeo galera. Mas vamos lá, continuando. Perdi até o raciocínio. Ai, Deus, socorro. Além do TED, também temos a companhia da minha TV, do meu painel de TV, sendo mais específica, que o cara não veio instalar ainda, chegou agora. E ele vai fazer companhia pra gente aqui nesse vídeo, porque esse foi o melhor ângulo que eu achei, porque eu tenho uma janela na minha frente e eu não tenho força suficiente para arrancar esse negócio daqui, até porque ele não pode sair daqui, porque é nessa parede que vai ser instalado. Então teremos a companhia do nosso painel de TV. Depois mostro para vocês ele instalado, se vocês quiserem. Maravilhoso, lindo, de madeira. Acabei de me mudar, estamos mobiliando e, enfim,
disclaimer básico. Vamos para o próximo capítulo. Então, nesse livro, ele falava que a meditação é muito importante para diminuir a nossa ansiedade, né? E parece até um pouco controverso isso, porque a sensação que dá para pessoas ansiosas quando ela se coloca para meditar é que a ansiedade ela piora 1000 vezes mais, né? Porque você fica, olha, gente, lindo demais. O Ted vai fazer parte do vídeo inteiro hoje. O Ted é uma pessoa extremamente ansiosa, inclusive. Quer dar seu depoimento? Acho que ele prefere ficar em silêncio. Ele vai fazer a sua reflexão ali sozinho. Mas vamos lá, com a presença ilustre do Sr. Ted e do Sr. Plutão. Sim, é Plutão do planeta, galera. Porque sou astróloga e tenho dessas. Na época do TED eu ainda não era astróloga. Então você já imagina aí a idade do TED. Vamos finalmente falar sobre o que importa, meditação, senão esse vídeo não vai sair hoje. Então vamos lá. O ponto é que nesse livro, então, ele explicava a importância de silenciar os nossos pensamentos. Só que a maioria do arquétipo que as pessoas criam sobre meditação é você sentar de pernas cruzadas, você colocar às vezes uma música calmante e você tentar simplesmente deletar, apagar os pensamentos da sua cabeça. Mas isso não vai acontecer, porque a meditação, o objetivo principal dela é te fazer colocar presente, porque no dia a dia é muito fácil a gente entrar no piloto automático e a gente perder a presença nas situações que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes de um simples momento de lavar louça. Então a meditação ela te faz colocar presente, porque no momento em que você está presente para uma determinada situação, você consegue entendê-la com integridade. E aí, a partir disso, você consegue ter um discernimento para que você possa tomar uma decisão ou entender algo que está acontecendo. Então, o objetivo principal da meditação, no meu ponto de vista, tá, gente? E foi o que eu aprendi nesse livro na época, é te colocar presente. Então, lá nesse livro, ele falava que a melhor forma de você meditar e a forma correta de você meditar é você tirar um momento, obviamente, de silêncio, um momento em que você consiga se concentrar, um momento em que você consiga ficar quietinha e não receber interferências externas. E talvez para as pessoas ansiosas isso já vai ser extremamente difícil, então talvez você precisa de alguns artifícios para deixar o ambiente mais calmo, uma luz baixa, uma vela acesa, um incenso, um aroma, um home spray, o que você sente confortável nesse momento, ou às vezes até se deitar na cama ao invés de ficar sentado, porque às vezes a postura sentada te incomoda às vezes a sua lombar, se você não tem essa prática. Então você vai se colocar de forma confortável. E quando você se colocar de forma confortável, você vai perceber um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. E isso não é errado. Isso é a meditação. O que vai acontecer? Quando aparece um pensamento na sua cabeça, você vai simplesmente olhar para esse pensamento. E na hora que você se der consciência de que aquele pensamento está na cabeça, você vai perceber que automaticamente esse pensamento ele vai embora e vai chegar um novo. E aí você vai olhar para esse segundo pensamento. A mesma coisa, quando você se der conta de que está presente nesse segundo pensamento, ele vai embora e vai chegar um novo. Até que vai chegar um momento, um dia, às vezes isso não vai ser no primeiro dia, às vezes isso não vai ser no primeiro minuto. Na maioria das vezes isso leva tempo, em que você vai passar por N pensamentos, até que vai chegar um momento em que não vai ter nenhum pensamento e a sua mente simplesmente vai silenciar. Então, o que você está fazendo nesse momento? Você está treinando a sua presença em estar presente ali para aquele pensamento ou para qualquer outra situação que você precise estar presente. Isso faz com que você controle a sua respiração, você respire com mais presença, você esteja com mais presença. Isso clareia as suas ideias, clareie os seus pensamentos. Isso vai fazendo com que você movimente as suas ideias de uma forma
forma criativa, de uma forma positiva, e não pensamentos ansiosos e que te deixa preocupada, obcecada às vezes por algo que é negativo para você, para sua família, para quem quer que seja, né, para pessoas do seu cotidiano. Então, a meditação, a verdadeira meditação é você olhar para os seus pensamentos e não tentar fugir deles ou deletar eles. Eles estão aí por um motivo e eles precisam ser olhados. No momento em que você coloca presença, eles vão embora. E aí você vai trabalhando esse processo de silenciar a tua mente até que você fique tranquila, calma e você consiga executar todas as coisas na sua vida com esse espírito, com esse humor. Eu, por exemplo, comecei a silenciar a minha mente depois de meses praticando. E hoje eu consigo ficar tranquilamente 30, 40 minutos silenciando a minha mente. Às vezes é difícil, às vezes eu não consigo ficar nem 5 minutos, mas às vezes eu consigo ficar 30, 40 minutos tranquilamente. O meu máximo já foi 1 hora em silêncio, né? Dessa forma, meditando mesmo. Então, hoje eu tenho mais facilidade. Mas isso leva tempo, é um processo, precisa de dedicação, precisa de constância. Hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tenta ser menos reativa às situações, que pensa antes de tomar uma decisão por conta dessa prática. Hoje, em termos de mediunidade, quando eu vejo uma situação, eu não tenho aquela afobação para contar para a pessoa. Eu respiro, eu sei o momento certo de trazer aquela informação para a pessoa, né? Às vezes de um familiar dela que esteve presente e eu a vi, enfim, ou qualquer outra situação. Então eu perco, né? Eu elimino essa sensação de afobação, de ansiedade do meu dia a dia. E isso é muito importante porque isso te traz qualidade de vida. Então a meditação ela é essencial para o teu processo. Às vezes você vai ter mais facilidade de fazer esse exercício ouvindo uma música, ouvindo uma meditação guiada, ouvindo outras formas de meditação. Às vezes você vai conseguir se colocar mais presente se você estiver movimentando o seu corpo, fazendo uma dança intuitiva, às vezes lavando uma louça, lavando um banheiro. Você vai escolher a forma que você se sente mais confortável para silenciar a sua mente. Mas o ponto é que você precisa deixar um pensamento por vez chegar até você, até que vai chegar um momento em que você vai estar com a mente completamente vazia e você vai conseguir sentir esse estado de presença na sua vida. Então começa a praticar, me conta aqui como está sendo esse processo. A meditação ela não é essencial somente para a questão de mediunidade, ela é essencial para toda a nossa vida. Ela nos traz qualidade de vida. Então eu quero muito que vocês tentem essa prática, que comecem com 3 minutos, com 5 minutos cronometrado no relógio, mas que vai se forçando a ter essa prática, a ter essa dedicação. Inclusive, existe um aplicativo muito legal que se chama Insight Timer. O Insight Timer, eu vou colocar para vocês aqui o link abaixo do app. Ele é um aplicativo que ele contabiliza. Ele tem várias coisas lá dentro, tá, gente? Mas ele contabiliza os dias consecutivos que você tá meditando, conseguindo meditar. E aí lá tem as próprias meditações guiadas do app, mas você também pode selecionar músicas de fundo ou você simplesmente pode fazer o seu check-in que você fez uma meditação no dia. E é muito legal esses rastreadores de hábito, porque você consegue monitorar, isso te dá mais motivação, isso te traz mais energia para você continuar ali aquele hábito. Então o Insight Timer ele foi essencial na minha jornada, tanto no início quanto agora, ele é essencial porque é aquilo, eu vejo que eu tô conseguindo todos os dias. Eu, por exemplo, meu último recorde foi 256 dias consecutivos, e aí infelizmente eu tive vários imprevistos e não consegui meditar nos 257 dias.
e aí ele recomeça a contagem do zero. Dá um desânimo? Pode até dar, mas também é aquela motivação do tipo: "Que legal, tem um novo recorde para bater agora", sabe. E traz essa motivação. Então é uma forma também de você usar um rastreador de hábitos para te ajudar nesse processo que só tem a te agregar em todas as áreas da sua vida. Então é isso, medite e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso e eu puder contribuir, coloquem aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. E eu tô trazendo aqui nesse canal tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu iniciei o meu processo de desenvolvimento mediúnico há 15 anos atrás, mas eu não tinha ninguém para me trazer essas informações. Então eu espero que eu esteja contribuindo com o processo de vocês e estou aqui à disposição. Então, meditem.